Eu hoje tenho 28 anos de idade. Parece menos, eu sei, obviamente. Aleluia. Mas eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, pouco após eu ter um encontro com Jesus, eu já era líder de jovens e eu estava começando a pregar a palavra em alguns lugares. Bem poucos lugares. As pessoas tinham medo. E eu entendo elas. E eu ia a alguns lugares pregar, outros tinham que pedir desculpa na hora de sair. E eu me lembro um dia que eu fui convidado para pregar numa conferência. Eu não sabia nem o que era conferência direito. Era uma cidade a 40 quilômetros da minha casa. Eu cheguei lá na igreja. Eu tinha 20 anos, então imagina, eu parecia ser bem mais novo do que agora. E quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja olhou para mim e disse: quem é você? Aí eu disse: eu sou o pregador da noite. Ele olhou para mim e disse: você? Aí eu falei: é. Ele: mas você? Eu falei: é, sou eu. Ele ficou indignado. Ele não se acreditou porque ele olhou e viu um pirralho. Ele falou para mim: espera lá naquele lugar lá. Me colocou sentado na lateral da igreja. E eu fui quietinho, envergonhado. Eu tinha percebido que eu tinha sido muito subestimado naquele lugar. Aí eu sentei. E na hora de dar a oportunidade para ministrar, ele falou: olha, esse menino vai pregar, vem para cá. Nossa. E eu comecei a pregar. E naquela noite, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A glória de Deus desceu naquele lugar. Irmão, o menino se tornou um gigante na mão de Deus. E eu preguei com uma autoridade que nem eu estava acreditando. E eu fiquei impressionado com aquilo, assim, uau, que loucura! E quando eu terminei de pregar, eu me lembro que eu desci do púlpito e o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão para esse menino. Na frente da igreja eu disse: uau! Olha, eu pensei, eu estou ficando top. E o pastor olhou para mim e disse: eu quero pedir perdão, porque quando eu olhei ele, eu vi um menino, mas na verdade ele é um homem de Deus. E acabou o culto e o pastor e o pastor da igreja disseram: ele vai jantar lá em casa. E o outro disse: não, ele vai jantar na minha casa. E eu fiquei: nossa, estão brigando por conta de mim. E eu comecei a me achar. Eu me lembro que na época eu tinha um Uno 2001. Morava numa kitnet, eu e a minha esposa. E quando nós terminamos de jantar, já com o coração tanto quanto altivo, nós entramos no carro para ir embora. E o pastor disse: você vai nos seguir? Eu: seguir? Por quê? Nós vamos deixar você no hotel. Eu olhei para minha esposa e disse: tu ouviu? A gente vai ficar no hotel. Nós estamos muito chique. A gente está estourado. Fomos pro hotel. Quando eu abri a janela do hotel, tinha mar na frente da janela. Eu falei: meu Deus, eu estou famoso. Eu não disse isso com os meus lábios, mas o meu coração foi exatamente isso que pensou. Tudo aquilo eu peguei para mim. Sabe, nós acordamos naquele hotel, fomos almoçar. Eu me lembro o peixe que a gente comeu, que eu nunca tinha comido na vida. E eu falei: uau, é R$60 o prato, amor. Eu me lembro disso, você acredita? Conclusão: esqueci do principal. Esqueci de quem eu era. Esqueci que aquilo ali não tem a ver comigo, que não tinha a ver comigo. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei no culto, eu entrei na igreja e o pastor já fez diferente. Meu filho, senta aqui com a gente. Claro. Mas quando eu dobrei o joelho para orar, eu não senti absolutamente nada. Eu não senti a presença de Deus. Eu não conseguia sentir aquela graça que eu sentia na noite anterior. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, isso aqui está tão gelado, por que eu não estou
que eu não estou conseguindo sentir a tua presença? E eu brigava com o Espírito Santo, dizendo: não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, irmão, eu me cansei, saí de dentro da igreja, fui lá fora e disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou pregar, aí eu quero entender. E eu fiz isso uma vez, voltei para a igreja, fiz a segunda, a terceira. Quando eu saí a terceira vez fora do templo, a minha esposa saiu atrás de mim e disse: o que está acontecendo? Já é a terceira vez que você sai. E eu disse: amor, eu preciso resolver algo urgente. Porque, bom, eu preciso resolver. Ela ouviu, entrou para o templo e eu fiquei lá fora. Ele disse: Senhor, por favor, o que aconteceu comigo? E o Espírito Santo falou comigo: vai para o teu carro. A gente tem que lembrar quem nós éramos antes de o Senhor Jesus nos encontrar. Quem você era antes de Jesus salvar você. Quem você era antes de Jesus pegar você lá no charco horrível de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha. Quem era você? Aliás, o que seria de você se por um segundo o Espírito Santo se afastasse de você? Você vai ver em Salmos o Davi dizendo: ei, por favor, tira tudo de mim, mas não afasta de mim o teu Espírito, não retira de mim a tua presença. Ei, nós não podemos esquecer, porque quando esquecemos da onde Ele nos tirou, nós não conseguimos dar valor aonde nós estamos, e a ingratidão invade o nosso coração, e nós nos tornamos um deserto no meio de um jardim. Eu entrei dentro do carro e o Espírito Santo guiou meu coração para ligar uma canção. E eu liguei o rádio do meu Uno 2011. Passei uma música, passei outra música, e o Espírito Santo falou: ouve. Começou a tocar aquela canção que diz assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me Jesus. De paz Ele encheu o meu coração. E quando eu ouvi aquilo, um filme passou pela minha cabeça. Eu me lembrei dos dias maus. Me lembrei quando a felicidade não era a minha realidade. Me lembrei de quando eu chorava de dor e não de alegria. E um filme passou na minha cabeça, e quando eu olhei aquela igreja lotada de gente, eu entrei na igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu assumi o púlpito, eu contei para a igreja exatamente o que eu falei para vocês agora. A igreja no primeiro momento se assustou, achou sinceridade demais, mas se tratava de um menino que com 28 anos ainda é um menino, que ainda precisa de Jesus todos os dias, que não aprendeu a pregar sozinho, que ainda não aprendeu a viver sem o Espírito Santo, e que quando se esquece, o Espírito Santo lembra quem tu era, Dave. E ele não precisa dizer mais nada. Lembra quem você era antes dele chegar.
Se você esqueceu, acorda.